para ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós já ouvimos aqui a Raquel, a pastora Elisama, ministrar a palavra do Senhor, a porção assim especial. Vamos refletir novamente no texto. E disse-lhe um da multidão, Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 15. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Glória a Deus, aleluia. No meio daquela multidão, nós observamos um homem, diz o texto bíblico, um homem, surge um homem e questiona o mestre. O texto diz que Jesus estava com uma multidão, amém? Uma multidão estava ali, sempre era assim, aonde o mestre estava, ali estava uma multidão. Estava todo mundo sedento? Não. Todos que estavam ali, era para ouvir os seus ensinamentos? Não. Toda aquela multidão estava ali para poder honrar a presença do mestre? Também não. Todos que se encontravam no meio daquela multidão, eles foram ali para poder reverenciar o mestre? Também não. Aleluia. Parte iriam ali para adorá-lo, parte da multidão iria ali para honrá-lo, reconhecê-lo, reverenciá-lo, e parte da multidão tinha outras ocupações por estarem ali. Ali tinha fariseus, tinha saduceus, tinha zelotes, tinha essênios e outros grupos de pessoas ali no meio daquela multidão. Eles sempre estavam ali junto com a multidão. Glória a Deus. Mas cada um tinha um propósito de estar ali. E num culto não é diferente, cada um tem um propósito de estar no culto. Qual é o seu propósito nesta noite de vir à casa de Deus? Cada um de nós destacamos um propósito de vir à igreja, de vir à casa de Deus, né? Cada um de nós fazemos isso. Qual será o nosso propósito? Nós podemos destacar ali no texto bíblico que nós acabamos de ler, nós podemos conhecer os interesses de algumas pessoas ali. O tema da mensagem é esse, conhecendo os interesses. Grave isso, conhecendo os interesses, não esqueça desse tema. Nós observamos no meio da multidão um homem que se destaca. O texto sagrado expõe aquele homem. E o mestre expõe aquele homem para que possamos entender os interesses daquele homem. Qual era o interesse daquele homem? Olhe para mim, pessoais, tão somente pessoais. Aquele homem vai ao culto com interesses pessoais. Presta atenção, quando nós vamos para o culto, nós temos que abrir mão dos nossos interesses pessoais, porque os meus interesses pessoais atrapalham o momento da adoração. Você entendeu? Diga amém. Os meus interesses pessoais precisam ser deixados de lado quando você entra na casa de Deus. Salomão escreve no capítulo 5, versículo 1 de Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, para que você não ofereça sacrifício de tolo, pois inclina-te mais a ouvir, para que você não ofereça sacrifício de tolo. Presta atenção, que a palavra de Deus nos ensina que quando nós entramos na casa de Deus, nós precisamos abrir mão dos nossos interesses e colocar em pauta o contexto espiritual que há no culto. Aleluia, glória a Deus. O culto existe um contexto espiritual. A essência do culto é o louvor e honra e glória
glória àquele que está sentado no alto e sublime trono. Quantos reconhecem isso? Diga amém. Levante a sua mão, comece a adorar ao Senhor. Começa a bendizer a Ele, porque Ele tem primazia nesta casa. No culto o Senhor é o mestre, Ele é o dono, Ele é o rei, Ele é o anfitrião. Ele já recebeu você assim que você entrou aqui nesta casa. Glórias ao nome bendito de Jesus. Vamos ao texto. Jesus no meio de uma multidão, diz o texto. O que Jesus estava fazendo ali? Diga, pregando o evangelho. O que Jesus estava fazendo ali? O que Jesus fazia? Pregava o evangelho, amém? Jesus estava pregando o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia. Todo aquele que crê pode alcançar a salvação através do poder do evangelho. E o que Jesus estava fazendo? Pregando a palavra, pregando o evangelho. E de repente surge um homem, enquanto Jesus pregava o evangelho. Olha o cenário, imagine comigo. Jesus está ali pregando o evangelho. De repente alguém vai, toca nele e fala: mestre, me ajude. Peça para que meu irmão reparta comigo a herança. Ei, percebeu que não tem nada a ver com o contexto que Jesus estava fazendo? Percebeu? Jesus estava anunciando o evangelho. O interesse dele era almas salvas para o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. E de repente tem alguém que Jesus destaca. Obviamente, como eu disse no início da mensagem, muitos ali não estavam ali com interesses espirituais. Não. E Jesus expõe um homem ali, um homem anônimo. Não aparece o nome daquele homem, mas ele é exposto ali. O mestre observou a maneira em que Jesus fala com ele. Jesus é duro com ele. Jesus é firme com ele. É como Jesus está dizendo: rapaz, eu estou pregando o evangelho, eu não quero saber de tua herança. E não era pouca herança, era uma herança milionária. Os pais daquele homem morreu, ficou uma herança milionária. Agora começou uma briga, né, entre os irmãos para repartir aquela herança. Era comum, quero que você entenda que era comum os rabinos aconselhar as famílias para repartir a herança. E Jesus era um rabino. Observe que aquele homem, ele reconhece Cristo como um rabino, um mestre, mas ele não entende o que era que aquele mestre estava fazendo ali. Jesus não estava interessado em bens materiais, mas sim em pregar o evangelho do reino de Deus. Presta bem atenção, que enquanto o culto está acontecendo, enquanto a palavra está sendo anunciada, o evangelho está sendo anunciado, tem alguém ali que a palavra de Deus expõe, que está com a sua mente vagando. Aquele homem não estava sintonizado no culto. Ele estava interessado em que o mestre lhe ajudasse a repartir a herança do seu pai com os seus irmãos. Ei, quantas vezes nós vamos para o culto e ficamos vagando a nossa mente? Olhe para mim, você está aqui, você veio adorar ao Senhor, é aqui que você está no momento de adoração. Não permita com que a sua mente vague, porque nós estamos no local de adoração, no local de culto, e o nome do Senhor precisa ser exaltado. Você que está em casa, não deixe a sua mente vagar. Sintonize-se com Deus, com a palavra, com a mensagem do evangelho, porque Jesus estava pregando a mensagem do evangelho, e a mensagem do evangelho é de salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não existe bem maior que o homem possa alcançar a não ser a salvação, e Jesus estava ali anunciando a salvação, e aquele homem não entendeu. Percebe? Ele não entende, ele fica o tempo todo ali no meio da multidão e não conseguiu entender qual era o conceito de Cristo, que Cristo estava fazendo ali. E ele interrompe Jesus: Senhor, me ajude a repartir a herança. Observe que ele expõe os interesses dele. Qual era o interesse dele? Materiais. Ei, você vem à igreja para ganhar dinheiro?
Você vem à igreja para ficar rico? Você vem à igreja para que você conquiste algo material? Não é esse o conceito do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio pregar a salvação, aleluia, o arrependimento e a salvação de todo aquele que nele crê, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esses conceitos espirituais nós precisamos colocar em pauta na nossa vida, senão a nossa mente vai vagar e não vamos entender a mensagem do Evangelho. Enquanto Cristo anunciava o Evangelho, a mensagem da salvação, surge alguém que não estava nem um pouco interessado ou preocupado com aquilo que Jesus anunciava. Os interesses pessoais eram mais significantes do que a mensagem do Evangelho, do que a mensagem da salvação. O que é interesse? Presta atenção aqui. É a tendência para buscar o que traz benefícios ou que traz vantagens pessoais. Interesse é isso. A tendência de buscar, ou a tendência para buscar o que traz benefícios ou o que traz vantagens. E isso para nós seres humanos é muito fácil. A gente facilmente faz algo com uma tendência de querer um retorno. Ei, você veio adorar a Deus, você quer algum retorno do Senhor nesta noite? Aleluia. Nós precisamos entender qual era o conceito de culto, de reunião, de adoração, de cultuar ao Senhor, para que nós não venhamos destacar as tendências dos nossos interesses pessoais no momento do culto. E Jesus censura aquele homem no meio da multidão. Por que Jesus censura aquele homem no meio da multidão? Para nos fazer entender que o momento que estamos ouvindo a mensagem do Evangelho, nós precisamos estar em sintonia com Deus, e os nossos interesses colocamos de lado e ouvimos a mensagem do Evangelho com o coração aberto, porque a mensagem do Evangelho sara, cura, transforma e liberta. Bendito seja Deus. Quantos aqui assim creem? Diga amém. Cristo não se mostrou nem um pouco preocupado, ou ele não se mostrou interessado nos interesses pessoais daquele rapaz. Apesar de Cristo ser um rabino, e como culturalmente, de costume, ele podia interceder com aquele rapaz, e isso eu quero que você entenda que gerava lucros também para o rabino que aconselhasse aquela família. Afinal de contas, nós estamos falando de um contexto de muito dinheiro, muita herança, e o rabino também seria abençoado, mas Jesus não estava interessado nisso. Você entende a mensagem do Evangelho? Jesus não estava interessado nos bens materiais que ele poderia alcançar aconselhando aquela família. Jesus estava interessado, como ainda hoje ele está interessado em anunciar o Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. Somente Cristo salva. Somente Ele, somente Cristo transforma, somente Cristo liberta, somente Cristo batiza com o Espírito Santo, ninguém mais, somente Cristo leva para o céu, aleluia. Quantos entendem isso? Diga amém. Os interesses de Cristo eram com aqueles que estavam dispostos a servi-lo. Olha o que diz Mateus 16, 21 a 24. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, olha eles aí, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, olha isso, e Pedro, tomando a parte, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Presta bem atenção nisso daqui. Pedro estava também no meio da multidão. Aonde Jesus estava, Pedro estava lá, assim como aquele homem anônimo estava no meio daquela multidão. Pedro é alguém que caminhava com Jesus, andava com Jesus, estava sempre com Jesus. E no episódio do texto, o texto revela que Pedro não estava entendendo qual era o conceito espiritual que Jesus anunciava. E Jesus o repreende: sai para lá, Satanás. Pedro estava sendo usado pelo... Quando você não entende o conceito do evangelho, Satanás pode usar a sua vida, pode usar a sua boca. O diabo pode tomar posse de você e te usar. O diabo usou Pedro, e o texto diz que ele chama Jesus à parte, né? De repente, para não constranger, ou não ser, ou com medo, com receio de ser constrangido perante todos, ele chama Jesus à parte e diz assim: mestre, como assim? Não pode acontecer isso contigo, mestre. Jesus disse: sai para lá, Satanás, eu te conheço. Ei, Deus conhece cada um de nós que estamos aqui. Ele sabe a intenção dos nossos corações. O que viemos fazer aqui? Foi adorá-lo? Foi questioná-lo? Foi interessado nos nossos próprios interesses? Ou foi para adorar e bendizer ao Senhor? Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Então observe que Pedro não entendia os conceitos espirituais, apesar dele fazer parte daqueles que estavam na multidão com Cristo, apesar de Pedro ser um dos 12 apóstolos. Pedro estava ali, mas não estava entendendo qual era a mensagem do evangelho. Meu irmão, pelo amor de Deus, procure entender a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é libertar a sua vida. A mensagem do evangelho é tirar você do lamaçal do pecado. A mensagem do evangelho é salvar a sua vida da condenação eterna. A mensagem do evangelho é trazer um despertamento para que eu e você não sejamos consumidos por este mundo que será consumido na condenação eterna. Preste bem atenção, a mensagem do evangelho é isso. Glória a Deus. E Pedro, muito tempo caminhando com Cristo e não estava entendendo. Na multidão, os textos revelam que alguns também que caminhavam com Cristo, como dos 12, também não entendiam a mensagem do evangelho. Parece que para algumas pessoas a mensagem do evangelho é muito difícil de se entender. Ei, olhe para mim. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você não nascer de novo, você não consegue entender as coisas espirituais. É necessário nascer de novo. Lembro-me do diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um homem idoso, questiona de Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus questiona, responde a Nicodemos dizendo: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu te digo, Nicodemos, é necessário nascer de novo, aleluia, para que você possa ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo, para que você possa entrar no reino de Deus. Jesus usa essas duas expressões com Nicodemos: ver o reino, entrar no reino. Você tem que nascer de novo. A partir do momento que você nasceu de novo, você começa a ter uma compreensão espiritual da mensagem do evangelho. Bendito seja Deus.
Enquanto você não nascer de novo, você não consegue ter uma compreensão plena do que é a mensagem do Evangelho. As pessoas, no meio daquela multidão, cada um tinha os seus interesses próprios e cada um pensava do jeito que queria. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente, principalmente quando você vem ao culto esporadicamente. Se você tem uma vida devocional, se você busca a Deus todos os dias, se você ler a palavra todos os dias, e todos os dias você tem o seu devocional aplicado, ativo na sua vida, certamente que você terá facilidade de entender a vida espiritual num contexto que é a vontade de Deus. Agora, se você vem ao culto esporadicamente, não ler a palavra, não ora, não busca a Deus, você vai encontrar dificuldades de entender a mensagem do Evangelho. E Jesus estava ali pregando no meio da multidão. Muitos estavam ouvindo, entendendo e aceitando, e os milagres acontecendo. Mas muitos não acontecia absolutamente nada. Por quê? Porque os interesses próprios atrapalham o desenvolvimento da sua vida espiritual. Olhe para mim, eu vou repetir. Os nossos próprios interesses poderão atrapalhar o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Você quer ter uma vida espiritual que agrade ao Senhor? Comece a prestar atenção nos seus interesses. Eles são maiores do que os interesses de Deus? Se são maiores, você precisa rever. Glória a Deus. Pedro era judeu. Sendo ele judeu, nós entendemos no texto que Pedro imaginava que Jesus, assim como os demais judeus, que Jesus iria implantar o reino ali e livrar os judeus do jugo de Roma. Ei, o reino de Deus não é deste mundo. Você entendeu? Diga amém. O reino de Deus não é deste mundo. A nossa pátria está nos céus, na glória. Aleluia. Quantos esperam nisso? A nossa pátria está nos céus. Aleluia. O reino de Deus não é deste mundo. Nós não podemos viver esperando gozar o reino de Deus neste mundo. Não, irmãos, nós somos peregrinos aqui na terra, graças a Deus. Nós somos peregrinos, nos aguarda a igreja um céu de glória, aleluia, um céu de infinita glória, aleluia, com linguagens figuradas. O texto sagrado escatológico diz: ruas de ouro e de cristal, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Onde está a esperança da igreja? Levante a sua mão e glorifique a Deus. O rapaz anônimo foi até Jesus para resolver um problema de herança entre os seus irmãos. Porém, somos ensinados aqui que as vantagens e os benefícios pessoais estão em desacordo aos interesses de Cristo. Qual era a vantagem que aquele homem queria ali? Estava em desacordo com o interesse de Cristo. Será que você tem se preocupado com isso? Será que você tem se preocupado com as suas vantagens e os seus benefícios que você espera estão em acordo com aquilo que Deus preparou para você? Ou você está brigando com Deus todos os dias? O ser humano ele briga com Deus quando ele não aceita a vontade de Deus, não se rende à vontade de Deus, ele começa a disputar com Deus. Olhe para mim, eu quero abrir os seus olhos. Você acha que Deus vai perder se você entrar em disputa com Ele? Então é melhor você se render, amém? É melhor você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu vou parar de correr, eu vou parar de guerrear, eu vou parar de te enfrentar, eu vou parar de viver as minhas expectativas, os meus propósitos, e vou me render aos teus pés, para que o Senhor faça a sua vontade. Glórias ao nome de Jesus. Muitas consequências poderão acontecer quando você foge de Deus. Lembra de Jonas?
Lembra de Jonas, o profeta fujão? Muitas consequências poderão acontecer quando você foge de Deus. Os interesses pessoais ofuscam os interesses de seguir a Cristo. Lucas capítulo 12, versículos 14 e 15 diz assim: mas ele lhes disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Quando Jesus fala da abundância do que possui, ele revela para nós que a herança daquele rapaz era muito grande, era em abundância. E Jesus diz assim: olha, guardai-vos, acautelai-vos, são duas coisas, guardai-vos e acautelai-vos, porque a vida de qualquer um não consiste. Qual vida? A vida espiritual. Não consiste da abundância do que possui. Glória a Deus. Aquele rapaz se via tão ocupado e envolvido com a herança milionária que seus irmãos, que seus pais haviam deixado, e não percebia que ele ficou cego quanto aos interesses de Cristo. Qual era a cegueira ali? Espiritual. Aquele rapaz enxergava muito bem, mas espiritualmente ele estava cego. O mestre estava ali, a essência, pregando a palavra, e aquele homem estava perdido, vagando, o coração cheio, aguçado os seus interesses com as riquezas materiais. Jesus está dizendo para mim e para você: olha, toma cuidado, porque a vida de qualquer um não consiste com a abundância de bens materiais. Para servir a Deus você não precisa ser rico. Para servir a Deus você precisa ter um coração aberto para que o Espírito Santo tenha acesso. Você entende? Diga glória a Deus. Para servir a Deus, eu preciso ter um coração no altar, e a minha fé precisa estar ativa em Deus. Me lembro na Revolução dos Camponeses, na época da igreja que vendia as inquisições. Olhe para mim, na época em que a igreja vendia um pedacinho no céu. A Inquisição é vender um pedacinho no céu. Já não leu a história? A igreja católica, a única, a igreja era uma. Por isso que a igreja se dividiu e se tornou várias, porque a igreja era uma. A igreja se corrompeu e começou a vender pedacinho no céu. Ei, você já leu sobre isso? Ao invés da igreja anunciar a mensagem do evangelho, a mensagem que salva, que liberta, que cura, que transforma e que leva para o céu e que batiza com o Espírito Santo, eles estavam vendendo pedacinho no céu. Qual era o interesse? Financeiro. E Jesus diz: acautelai-vos, acautelai-vos com relação às riquezas, porque pode ofuscar os interesses, as coisas de Deus. Quanto mais rico, mais dificilmente herdará o reino do céu. Jesus disse isso. Jesus falou: olha, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, um iglu, aquela casa que você tem que abaixar, do gelo. É mais fácil um camelo abaixar e se curvar e passar por ali do que um rico herdar o reino do céu, porque o coração dos ricos, a grande maioria deles, estão nos seus interesses pessoais. Os meus interesses pessoais não poderão ser maiores do que os interesses de Deus, do reino de Deus. O meu coração precisa almejar os céus. O seu coração precisa almejar os céus. Deixa eu fazer você refletir. Se Cristo habita em você, se a mensagem do evangelho tem efeito sobre a tua vida, os teus olhos ficarão fitados nos céus, aguardando um céu de glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se o teu coração almeja a vida eterna, os teus olhos estarão voltados para o céu. Aleluia. Não importando com a
vida que você leva aqui, se é humilde, se é simples, se é com abundância ou não, mas os teus olhos olharão para a eternidade, o seu coração almejará a glória, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento, e você nem sabe se vai dar tempo de você trabalhar e ganhar bastante dinheiro, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Imagine se Jesus voltasse hoje. Espera aí, eu fiz alguns projetos e nem consegui alcançar ainda. Como assim Jesus voltou? Percebeu? A vinda de Jesus, ela será súbita. Aleluia. A igreja não será pega de surpresa, porque ela guarda o arrebatamento. Você pode dar glórias ao Senhor? A igreja vive uma expectativa do arrebatamento. Por conta disso, a igreja não vive apegada aos interesses deste mundo, aos interesses materiais, porque Jesus pode voltar hoje, irmão Marcos. E aí, eu planejei tanta coisa para me fazer em casa amanhã. Antes de vir ao culto, eu comecei conversando com a minha esposa, se programando. Amanhã a gente vai ter que fazer isso, aquilo. E se Jesus voltar? Isso, aquilo ali, vai ficar aí. Ei, viu a necessidade de você estar pronto? Que adianta você ter tantos projetos, que adianta você ter tantas possibilidades, tantos bens materiais para gastar, usufruir, e não ter a salvação. Glória a Deus. Aquele rapaz estava ocupado demais com seus interesses para conseguir visualizar os interesses de Deus. Quem sabe isso não está acontecendo com você que me ouve aí pela internet? Quem sabe você está ocupado demais com os seus interesses, que o Senhor está, a voz do Senhor, pelo Espírito de Deus, está te chamando porque você é um vocacionado. A voz do Espírito de Deus está chamando você. Será que você está sensível à voz de Deus, ou você está muito ocupado com os seus interesses? Glória a Deus. Eu quero fazer você refletir no texto sagrado que Jesus entrega os talentos para determinadas pessoas e ele parte. Depois de um tempo ele volta. Ele volta depois de um tempo e convoca todos aqueles que ele deu talento e diz assim: o que vocês têm a apresentar para mim? E o texto diz que aquele que recebeu ele enterrou e disse: mestre, eu sabia que o Senhor era um homem rigoroso, por isso eu enterrei, estou te devolvendo, nem mexi. O que Jesus disse para ele? Aparta-te de mim, eu conheço os teus interesses. Lança ele nas trevas interiores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Glória a Deus. Ei, ser alguém escolhido por Deus não é qualquer coisa, e as trevas inteiras sabem disso. Ser alguém vocacionado por Deus não é pouca coisa, e o diabo sabe disso. Portanto, ele fará de tudo para te manter longe de Deus, longe da casa de Deus, longe da Bíblia Sagrada, longe de ouvir a mensagem do Evangelho. Porque se você ficar perto de Deus, perto da casa de Deus, perto da Bíblia Sagrada, a tua vida espiritual vai crescer para a glória de Deus. E se você se afastar disso, você vai morrer espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. Começa a analisar as tuas ocupações. Se os teus interesses próprios estão te ocupando demais, que não te permite fazer a vontade de Deus, eu te convido nesta noite, profeticamente falando contigo, abre os seus olhos, porque você é alvo de Deus, e Jesus está voltando. Você pode dizer: ora vem, Senhor Jesus.
ou tem medo de dizer isso. Tem pessoas que têm medo de dizer: ora vem Senhor Jesus. Fala com a boca, mas o coração de Jesus não volta agora não, senão eu estou lascado, como diz o baiano, né? Não volta agora não, Jesus, que senão eu estou lascado. Aí o cara fala com a boca, mas o coração ele está ali inseguro. Meu Deus, se Jesus voltasse agora, olha aqui para mim, minha roupa iria cair, o microfone, meu anel, tudo ia ficar aqui. Entraria para as mansões celestiais. O arrebatamento aconteceu. Milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, aonde estivesse alguém que faz menção e crê na mensagem do Evangelho, iria desaparecer para se encontrar no céu com o Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. O que iria acontecer com aqueles que ficaram? Meu Deus, meu Deus. A porta da salvação estava aberta, mas ele não conseguia enxergar. Você percebe isso? Jesus estava ali, diga, o que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Jesus anunciava o Evangelho, ou pregava o Evangelho. Significa que a porta da salvação estava aberta. A porta da salvação estava aberta. E aquele homem não conseguia enxergar que a porta da salvação estava aberta. Por quê? Porque ele estava cego espiritualmente. Não era cego fisicamente, era espiritualmente. Ele estava cego, ele não conseguia enxergar. Os olhos dele estavam abarrotados com seus próprios interesses, e eles não conseguiam ouvir. O mestre estava ali, Jesus estava pregando o Evangelho. Olhe para mim, Jesus não ficava perdendo tempo em encher ego de ninguém. Ele pregava a mensagem do reino de Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Jesus ensinava, pregava, anunciava o reino de Deus, sem perder tempo com outras coisas. E aquele homem não entendia. Ele estava cego. Ele estava no meio do culto, ele estava no meio da multidão, ele estava na sala de aula, o mestre estava ali, mas ele não entendia o que o mestre estava falando, porque ele estava cego. Ei, você que está cego, eu quero orar por você nesta noite, para que o Senhor abra os teus olhos espirituais e você possa ver na dimensão espiritual, e você possa entender o que Cristo está oferecendo para você. Salvação, glória a Deus. Abre os teus olhos, Jesus quer te dar salvação. Não perca tempo, Jesus quer te dar salvação, glória a Deus. Ele ouvia a mensagem do Evangelho, mas não entendia por conta da cegueira. A cegueira espiritual não permite que o indivíduo veja os interesses de Cristo. O que Jesus faz? Jesus conta-lhes uma parábola. Presta atenção aqui. Jesus está anunciando a mensagem da salvação, e ele percebe que muitos ali estavam cegos espiritualmente. Presta atenção aqui. O que Jesus faz? Estrategicamente o mestre muda o curso do seu sermão e conta-lhes uma parábola. Jesus conta uma parábola, e naquela parábola Jesus conta dizendo assim: olha, um homem muito rico, deixa eu resumir, um homem muito rico ganhou muito rico. Ele conseguiu ajuntar tanta riqueza que ele nem precisava trabalhar mais. Ele deitou na sua rede e começou a balançar e dizer: alma, agora folga, fica em paz, fica tranquila, porque tudo que tu tem agora, até você morrer, você pode folgar tranquilamente. Aí Jesus diz assim: louco, tudo isso que tu juntou é para quem? Hoje pedirão a tua alma. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E tudo que tu tem, para quem é?
Observe que Jesus apela. Jesus está anunciando o evangelho, ele não consegue alcançar aqueles que estavam cegos, então ele muda o teor da sua mensagem. Ele exorta aquele homem que não estava entendendo, e ele percebe que tinha mais pessoas ali cegas, então ele acentou ao teor da sua mensagem e conta uma parábola falando do momento da morte. Quem aqui escapa da morte? E Jesus sabia disso. Então o que ele faz? Ele apela. O mestre, ele apela. Ele diz: hoje mesmo tu vai morrer. Tu vai para onde? Tu já mandou, tu vai morrer hoje. Jesus está dizendo: hoje mesmo tu morre. E vem cá, tudo que tu tem, tu vai fazer o que mesmo? Tu vai mandar vir 100 caminhões para colocar junto do teu caixão e te levar para a sepultura? Você já viu alguém morrer e levar tudo que ele tem no caixão? Não, ninguém leva nada. Então Jesus diz assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, tu vai morrer. O que adiantou você trabalhar? O que adiantou os seus interesses ser puramente seus e unicamente seus, e nada para Deus, nem os 10% sobrava para Deus? Hoje tu vai morrer, tu vai se encontrar com Deus. Eu preguei isso domingo passado. O que você tem, para quem será? Meu Deus, eu pensei nessa mensagem a semana toda, mastiguei essa mensagem. Cristo conta-lhe uma parábola mudando o teor para conseguir curar a cegueira espiritual de alguns. Ei, presta atenção, Cristo não vai desistir de você. Ele vai usar estratégias, vai usar maneiras, forma para poder atrair você, para que você seja curado da sua cegueira espiritual e se volte para Deus e busque a Deus, porque você vai morrer. Nós iremos, ninguém, absolutamente ninguém, com exceção do arrebatamento, todos morreremos. Você tem medo de morrer? Tem gente que tem, né? Porque não está preparado para ir para a glória. Porque quem está preparado para ir para a glória, almeja a glória. E sabe qual é a maneira que nós temos de ir para a glória antes do arrebatamento? É morrendo, meu irmão. A única maneira que nós temos de ir para a glória antes do arrebatamento é você morrendo. Então, glória a Deus. Paulo diz assim: enquanto viver, viva para Deus. Paulo diz: o morrer para mim é ganho e o viver para mim é Cristo. Aleluia. Entendeu a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é o céu de glória, é a esperança eterna. Bendito seja Deus. Cristo é a nossa esperança. Glória a Deus. Se minha vida está no altar do Senhor, eu quero estar com Ele. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Deixa eu encerrar. Jesus está falando do dia da morte. Os interesses devem focar a prestação de contas. Lucas 12, versículos 20 e 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele, assim é aquele, assim é aquele, assim é aquele. É para enfatizar. Assim é aquele para quem se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esta noite está no tempo e no propósito de Deus, de ninguém mais. Ninguém mais a não ser Deus tem esse controle. Jesus diz: esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite, no tempo e no propósito de Deus. Você sabe que você vai acordar amanhã? Eu não sei. Eu sei que eu vou dormir.
depois do momento de oração às 23 horas, todo dia tem um momento de oração comigo ao vivo no YouTube, uma reflexão na palavra e um momento de oração. Você não edifica a sua vida se não quiser, todos os dias. Aí eu sei, está no meu plano. 23 horas eu estou lá ao vivo orando, refletindo na palavra, intercedendo, e depois eu durmo, e daí por diante eu não sei se eu vou acordar. Se eu acordar, a primeira coisa que eu irei fazer é dar glórias ao meu Senhor por ter acordado. Você consegue lembrar de Deus pela manhã quando você abre os olhos? Aleluia. Ou você precisa estar numa sala de UTI, num ambiente de hospital, para você entender que Deus é soberano, está nos céus, nos altos céus, e tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida e a minha. Esta noite, no tempo e no propósito de Deus, para muita gente foi hoje de manhã. Vai lá na estatística, milhares de pessoas morreram hoje. Esta noite te pedirão a tua alma. Milhares de pessoas nesta manhã não imaginava que ia Deus chamar a senha dele. Milhares de pessoas morreram, foram sepultadas hoje. Você está aqui e Jesus está fazendo-nos refletir esta noite no tempo e no propósito de Deus. Lembra daquele jovem, quer dizer, de muitos jovens, né? Essa história já foi contada milhões de vezes nos púlpitos. Vocês já ouviram? Vamos para a igreja, rapaz? Hoje não, deixa eu ficar mais velho. No outro dia, uma bala perdida o acertou no peito. Esta noite chegou para ele. No outro dia aconteceu um acidente, o carro capotou. Esta noite chegou para ele. Esta noite é no tempo e no propósito de Deus. E Jesus diz: louco, o tempo e o propósito de Deus chegou na tua vida. E percebe que Jesus revela aqui que este homem morre e nem consegue usufruir de todos os bens que ele recebeu. Isso é muito forte para nós. Ele consegue, ele se enriquece, ele tem tudo para muitos até ele morrer, mas ele morreu sem usufruir. E Jesus conta a parábola, trazendo uma reflexão para nós entendermos o que realmente é importante. O que realmente é importante. Fique de pé, por favor. O que realmente é interessante. Lucas 12:31, versículo 31 diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:34 diz assim: porque aonde estiver o vosso coração, ali estará também o vosso tesouro. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O texto de Lucas 12 é interessante para nos fazer refletir na eternidade. Jesus é o pregador que mais pregou sobre o inferno. Ninguém mais falou sobre a eternidade, sobre o inferno, do que Jesus na Bíblia Sagrada. Jesus deixou muito claro para nós entendermos. Agora presta atenção, se você estiver cego espiritualmente, você não vai entender a mensagem do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Eu quero concluir aqui. Siga Cristo, ao invés de querer que seus problemas pessoais sejam resolvidos primeiros. Olhe para mim, pastor, eu estou com um monte de problema e tenho pedido a Deus, sabe como que é? Oro, peço a Deus e estou aí. Vamos ver, a hora que Deus resolver meus problemas, aí eu vou para a igreja. Não espere seus problemas serem resolvidos
para você servir a Deus. Sirva a Deus, que os seus problemas estarão resolvidos, porque os seus maiores problemas e os meus maiores problemas são de cunho espiritual, e somente Deus que pode te dar vitória. Você ouviu isso? Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor. Aleluia. Os nossos maiores problemas são de cunho espiritual. Deus vai sarar a tua vida espiritual. Deus vai trazer a solução para você. Deus te dará vitória. Glórias ao nome de Jesus. Eu não vou pregar mais para não ultrapassar muito do tempo. Nós vamos orar. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor Jesus. Enquanto nós nos preparamos para orar, eu quero saber se tem alguém nesta noite, aqui ou pela internet nos acompanhando, que queira nesta noite aceitar a Cristo como Salvador ou se reconciliar com Cristo. Tem alguém nesta noite aqui? Tem alguém nesta noite aí na internet? Eu quero orar por você. Feche os teus olhos, por favor. Nós já estamos encerrando o culto. Glória a Deus. Você quer aceitar a Cristo?